Então tá, está gravando a aula então, a primeira aula de LFA, Linguagens Formais e Autômatos, hoje é dia 21/6. Deixa eu abrir lá os slides. Então a primeira coisa é essa disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, tá? Eu sou o professor Rodrigo Costa Camargos, sou professor interino na Universidade Estadual de Mato Grosso, sou servidor lá da Secretaria de Ciência e Tecnologia, sou professor de informática lá também, tá? Eu coloquei aqui dois e-mails para contato, mas o que eu mais olho frequentemente é esse e-mail aqui de baixo, que é o rodrigocamargos@hotmail.com, tá? Então, assim que vocês me enviarem e-mails nessa conta, eu consigo já visualizar e responder, tudo bem? Os horários dessas web aulas, né, dessas aulas ao vivo que nós vamos é, fazer, né, nós iremos participar, ela vai dar início às 14 horas, tá? São 4 horas, e o horário até às 18 horas, tá? Não necessariamente nós iremos ter essas 4 horas como no formato de videoaula, tá? Eu vou apresentar aqui o conteúdo, né, de cada aula e depois eu vou ficar online disponível para tirar dúvidas, tá? No restante do tempo. Tudo bem? Karen, como você só está por texto, eu não consigo ver assim toda hora o que você está digitando, tá? Então, se você puder pelo menos me falar um ok assim no microfone, aí, se for possível, eu agradeço, tá bom? Então, vamos lá. Então, tá aqui o e-mail, tá? Eu vou compartilhar depois esse slide. Posso compartilhar lá no grupo do WhatsApp mesmo para ficar mais fácil. Assim todos acessam. Então, vamos lá. Bom, aqui é a ementa da disciplina, né? Nós vamos estudar inicialmente alfabetos e linguagens, linguagens regulares, linguagens e gramáticas livres de contexto, linguagens recursivas, linguagens recursivamente enumeráveis, expressões regulares, e é lógico, né, tudo isso dentro do contexto dos autômatos finitos, tanto determinísticos quanto não determinísticos. Tá? Essa é uma disciplina que ela é mais base, assim, principalmente para a disciplina de compiladores. Tá? É nela que, na disciplina de compiladores é que vocês conseguiriam chegar mesmo à parte prática. Embora nessa disciplina, na medida do possível, nós vamos tentar também implementar aí esses autômatos, tá? Tem uma ferramenta também, que eu vou escrever aqui no grupo, que nós podemos baixar lá depois da internet, é uma ferramenta gratuita que chama JFLAP, tá? JFLAP. Depois eu passo para vocês essa ferramenta, tá bom? Então nós vamos estudar nessa aula de hoje basicamente computabilidade, complexidade e fazer uma breve apresentação do que são esses autômatos finitos determinísticos, tá? Então essa primeira aula é muito importante para entender o conceito, tá? O conceito tanto de computabilidade, complexidade, quanto dos autômatos finitos determinísticos, aí, que são, vamos colocar assim, a forma mais simples aí dos autômatos. É, por norma, né, normatização acadêmica, nós teremos aí 3 notas, tá? A princípio eu pensei em 2 avaliações e um trabalho, mas isso nós podemos, ao longo do curso, podemos rever também, não necessariamente. Nós podemos ter uma prova e 2 trabalhos, ou uma prova, um trabalho, mais uma lista de exercícios, tá? Mas normalmente eu aplico 2 avaliações e um trabalho. Com relação aos pesos e as datas, eu vou informando no andamento da disciplina, tá? Mas normalmente é média aritmética simples, tá? Então as 3 notas têm o mesmo peso, certo? A frequência é de 75%, né? E a frequência eu vou computar dessa forma, né? Pela participação, como uma turma pequena, né? Deixa eu até olhar se aqui no próprio SIGA-A, se tem aqui uma lista de chamadas. Eu ainda estou aprendendo a usar esse sistema. Deixa eu ver aqui. Linguagens formais autômatos. Tem webconferência, conferência, né?
Chat da turma, diário eletrônico, mas em algum lugar aqui deve ter uma forma de eu computar a presença, tá? Depois eu vou olhar isso melhor e vou lançar a sua presença. Bom, então voltando aqui, então são 3 notas, tá? Média aritmética simples, vocês já conhecem, né? Acima de igual, uma nota maior ou igual a 7, aprovado. Se a nota ficar entre 5 e 7, vai para um exame final, né? Uma prova substitutiva, e abaixo de 5, reprovado. As datas ainda não estão definidas, tá? Mas eu vou passar até a próxima aula, até a próxima semana a gente já define essas datas de prova, data de entrega do trabalho. Karen, você consegue me mandar uma mensagem por áudio só para saber se você está conseguindo me acompanhar? Porque às vezes dá a impressão que a gente fica falando. Trial. Tá conseguindo? Legal. Beleza, então. É porque dá a impressão às vezes que a gente está falando sozinho aqui, é mais por isso Trial. mesmo. Tá bom, consegui te ouvir, Karen. Obrigado aqui. Vamos continuar. A bibliografia, tá, que é normalmente usada nessa disciplina, é esse livro do Hopcroft, né, Introdução à Teoria dos Autômatos e Linguagens de Computação, e esse livro aqui do Menezes, Linguagens Formais e Autômatos. Eu tenho esses livros aqui em PDF, tá, depois eu posso até compartilhar, só que esse está em inglês, tá bom? Mas eu acredito que com o material, tá, com com o material nós podemos, com o material aqui, né, os slides aqui em PDF, nós conseguimos aproveitar bem a disciplina. Mas eventualmente para consulta é interessante aí que vocês consultem o livro, os livros, tá? Trial. Então vamos continuar aqui. Eu acho que para a gente entender muito bem assim do que se trata a disciplina, né, eu acho bem interessante. Não sei se vocês chegaram a ver o filme que chama O Jogo da Imitação. Tá? Esse filme ele foi lançado já tem alguns anos, né? Se não me engano foi em 2014. 2014 não, 2000 e acho que 2017, se não me engano, tá? Esse é um filme bem interessante que mostra aí parte aí da trajetória aí do Alan Turing, né? No desenvolvimento de um computador, né? No caso, ele chegou a trabalhar em uma agência, né, que é a M16, lá de Cambridge, para desenvolver uma máquina para poder combater uma máquina alemã que era chamada de Enigma. Né? Essa máquina ela era utilizada para criptografar as mensagens, né, lá dos inimigos. Né? É um filme bem interessante. Eu iria colocar aqui até um trailer para vocês verem, mas por conta aí de vocês estarem no trabalho, eu vou mandar o link e aí depois você assiste com mais calma aí o trailer e se puder ver o filme também é bom, tá? Eu acho que motiva aí um pouco a entender mais aí um pouco sobre a disciplina, tá? É bem interessante, é o jogo da imitação, o trailer aqui é curtinho, tá? Um trailer aqui de poucos minutos, tá? Irascible genius routine. One actually has to be a genius. Então o Alan I'm Turing, que é esse designing a aqui, né? machine that will allow us to break every message Ele foi every day, convocado para instantly. criar essa máquina aí. You're going to need all the help you can get, and they are not going to help you if they do not like you. Have you decrypted a single German message? Tá, então a ideia é essa. A ideia é o Alan Turing propôs uma máquina na época, né? Ele já tinha a ideia de criar uma máquina teórica, né? Uma máquina virtual, vamos colocar assim, uma máquina não física, né? Para conseguir, enfim, resolver diversos problemas, entre eles decriptografar, né? As mensagens das máquinas alemãs, no caso da Enigma, tá bom? Aqui no slide aqui vocês vão poder saber um pouco mais sobre o filme. A Enigma é essa máquina aqui, tá? Essa é uma foto que eu tirei da internet. A Enigma é o nome pelo qual é conhecida uma máquina eletromecânica, tá? Pode ver, tá? Ela é, deixa eu dar um zoom aqui, se a gente consegue ver um pouquinho melhor. É uma máquina eletromecânica de criptografia com rotores, tá? Então, ela funciona girando assim alguns cilindros ou rotores aqui
para poder codificar ou decodificar determinada mensagem, tá? Então ela é utilizada tanto para criptografar como para descriptografar códigos de guerra. E foi utilizada aí na Europa lá no início dos anos 20, tá? E depois tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. E o que é interessante é o seguinte, né, nesse filme vocês poderão ter uma ideia, né, do qual é a ideia, né, de uma máquina, né, ou de um autômato, tá? Mas a ideia de Turing naquela época era assim ele vislumbrava, tá, uma máquina que ela fosse inteligente o suficiente para simular um humano, tá bom? E isso aí ficou conhecido como teste de Turing, tá? Aqui na definição, né? O teste de Turing, ele testa a capacidade de uma máquina em exibir um comportamento inteligente equivalente a um ser humano ou indistinguível desse, né? Ou seja, no teste de Turing, você vai conversar com uma máquina, só que você não vai saber se realmente é uma máquina ou se é um ser humano que está respondendo às suas perguntas, tá bom? Então, no exemplo ilustrativo original, um jogador humano entra em uma conversa em linguagem natural, tá? Isso é importante, tá? Porque a linguagem natural é a linguagem aqui que nós estamos utilizando para conversar. Tá? A língua portuguesa, a língua inglesa, são linguagens naturais, né? Basicamente, toda linguagem natural, é lógico que ela segue uma gramática, mas ela permite ambiguidades, tá? Essa é a diferença, por exemplo, de uma linguagem formal, uma linguagem que é não natural, tá? Uma linguagem formal, ela não permite ambiguidades, tá? Mas uma linguagem natural como a nossa, né? Ela permite ambiguidades, e a ideia do teste de Turing é isso, né? Uma conversa com uma máquina que reconhece essa linguagem natural, ou seja, uma máquina que ela tem que ter realmente uma inteligência para reconhecer isso aí, tá? E o humano, né, que vai interagir com ela, não vai conseguir distinguir se está falando com uma máquina ou com outro humano. Essa é a ideia, tá bom? Esse artigo de 1950 ele detalha melhor como o Alan Turing publicou esse teste, tá? Então vale a pena, tá, dar uma olhada lá no Wikipedia lá sobre o que é esse teste de Turing, né, em mais detalhes, né, e qual era a ideia por trás disso. Aqui basicamente é uma representação gráfica, tá? Então, nós temos aqui, vamos colocar assim, poderiam ser 3 jogadores, tá? Então, assim, eu tenho um jogador A, que é um homem, tá? Um jogador B, que é uma mulher, e o jogador C, que faz o papel do interrogador, que pode ser de qualquer sexo, tá? Então, neste jogo, né, que é o jogo da imitação, o título do filme, o jogador C não é capaz de ver nenhum dos outros 2 participantes. Então o C, ele é como se ele estivesse atrás de uma parede aqui, então ele não enxerga quem é A e quem é B, certo? Então ele não é capaz de ver nenhum dos outros participantes e só pode se comunicar com eles através de mensagens escritas, tá? Imagina assim, por um teclado aí, né? E fazendo perguntas A e B, o jogador C tenta determinar qual deles é homem e qual deles é mulher. Essa é a ideia aqui do teste de Turing também, né? O papel do jogador A é de levar o interrogador a fazer a decisão errada, enquanto o jogador B tenta ajudar o interrogador. Tá? Então o jogador A aqui, ele vai tentar induzir o jogador C aqui ao erro, tá? E o jogador B vai tentar ajudar o interrogador, tá? Então, essa é uma ilustração aqui do teste de Turing, tá? Então, se esse jogador C aqui não soubesse, ele está falando aqui com uma máquina ou com humanos, significa que passou no teste de Turing. Tá? Essa é a ideia. Então vamos continuar aqui. Então a ideia dessa disciplina, ela gira em torno aqui desse tripé, tá? Que são os autômatos, sejam eles finitos, determinísticos ou não determinísticos, tá? Nós vamos estudar mais ele. A máquina de Turing, enfim, os outros tipos de autômatos, a complexidade e a computabilidade, tá? Isso para responder o quê? A essas perguntas aqui. Quais são as capacidades e as limitações fundamentais dos computadores, tá? É isso que essa disciplina ela tenta responder, essa questão.
Então, o que pode ser computado, né, ou seja, a computabilidade e o quão rápido pode ser computado, é uma questão de complexidade, certo? Então, veja, computabilidade e complexidade, tá? Computabilidade é o seguinte: existe um algoritmo capaz de resolver esse problema? Sim, então é um problema computável. E qual a complexidade, ou seja, qual o desempenho, qual o tempo de resposta desse algoritmo para poder produzir um resultado, né? Ou seja, para executar e concluir o processamento desse algoritmo. Isso fica a cargo da complexidade. Então observe que essa disciplina é interessante também se você ainda não fez, ou se você já fez, né, a disciplina de complexidade de algoritmos, ela pode te ajudar também a entender melhor aqui algumas questões, tá? Embora o foco dessa disciplina não é não é a complexidade, tá? Complexidade é na disciplina de complexidade de algoritmos mesmo. O foco aqui são nos autômatos e se esse autômato ele é capaz ou não de, de reconhecer o que a gente vai chamar aí de cadeia de símbolos, tá? Ou uma linguagem. Então, por exemplo, né, uma questão de complexidade, né? Ordenar um vetor de inteiros em ordem crescente, tá? Existe algoritmo para isso? Existe. Então, essa questão, ou seja, esse é um problema que é computável, tá? Se existe um algoritmo, é um problema computável. E agora, e o tempo, né? É da ordem, por exemplo, de n ao quadrado, de n ao cubo, log de n, é uma questão de complexidade, qual é o tempo que esse algoritmo leva para ordenar esse vetor, tá bom? Outro exemplo também seria aí de fatorar números primos, tá? Mesma questão. Tá? Vou fatorar um número primo com 500 dígitos. Existe um algoritmo para isso? Existe. Qual o tempo que ele tem tempo de execução que ele tem, tá? Então essa é uma questão de complexidade. Então o que pode ser computado, ou seja, a computabilidade, né? Ela é uma das questões centrais aqui da disciplina de linguagens formais e autômatos. Nós podemos ainda definir computabilidade se um enunciado matemático ele é verdadeiro ou falso, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo aqui de uma equação diofantina, né? Então, existe um algoritmo para resolver esse problema, para decidir se esse enunciado é verdadeiro ou falso, tá? Então, se ele não existe, é um problema indecidível, tá? Mas se existe um algoritmo capaz de nos responder essa pergunta, significa então que é um problema decidível, tá? Aqui, tanto a Julia quanto o Yuri, lá em 1970, eles concluíram e publicaram isso, né, academicamente, de que as equações diofantinas são problemas indecidíveis, tá? São problemas que não podem ser resolvidos, portanto, também não faz sentido você computar o desempenho deles, tá? Faz parte da lista lá dos problemas de Hilbert, tá? Que você pode acessar também aí na Wikipedia, nesse link aqui que eu coloquei. Tá, então voltando, né? Onde nós podemos aplicar esses conhecimentos aí de linguagens formais e autômatos? Principalmente em projetos de compiladores ou programas que fazem tradução de linguagens, tá? Isso é muito comum. Você precisa de fazer um módulo, né? Ou algum programa que tem que lidar assim com não somente linguagem, mas com cadeias de caracteres, tá? Isso é bem interessante. Alguns sites, por exemplo, né, se você já utilizou lá o Stack Overflow, que é um site que você utiliza para fazer perguntas e respostas, à medida que você vai digitando lá a pergunta, o Stack Overflow ele consegue ler aquela pergunta e já consegue sugerir se já existem perguntas semelhantes, né? Ou mesma coisa com as respostas. Esse também é um outro exemplo aí de implementação de um autômato finito que permite reconhecer aqueles símbolos ali que você está escrevendo e pesquisar isso lá numa base de dados, tá? Então, em projetos de compiladores, na arquitetura de computadores, né, para você é utilizado aí na modelagem, né, de processadores com máquina de estado finito. Tá? Máquina de estado finito é a mesma coisa que FSM, tá? FSM é a sigla em inglês de Finite State Automata, tá? Finite State Machine, ok? Então, quando nós fazemos uma busca também, tá, no processador de texto, no Word, né,
aquele Ctrl F que a gente faz para buscar um texto, e a busca dela se dá por meio, o mecanismo, né, que implementa aquela busca e reconhecer aquele texto, se dá por meio também de autômatos, tá? Ou ainda, tanto a compilação quanto a representação de uma linguagem de marcação, né, seja o HTML, seja o XML, também são descritos por uma gramática, tá? Que podem ser resolvidos aí, não necessariamente por um autômato finito determinístico, mas por outras máquinas aí mais sofisticadas, como nós iremos ver mais à frente no curso. Deixa eu ver se está tudo bem. Vamos voltar aqui. Tudo bem aí, Karen? Está me acompanhando? Maravilha. Então vamos continuar aqui. Então, os modelos computacionais, né, que permitem computar coisas, e aí coisas eu estou falando aqui de conjuntos, tá? O alfabeto mesmo, ele pode ser visto como um conjunto, tá? Se nós pegarmos aí o nosso alfabeto, né, do latim, né, ele é nada mais do que um conjunto de letras, tá bom? Então, todo alfabeto ele pode ser representado por um conjunto, tá bom? E aí a ideia de um autômato é se esse autômato, essa máquina abstrata, ela é capaz ou não de reconhecer essa sequência ou esse conjunto de strings ou de caracteres, tá? Que compõem o alfabeto. Tá? Aqui como exemplo, seria possível, por exemplo, a gente criar um autômato que pudesse computar um conjunto de strings binárias, ou seja, né, uma sequência de strings, uma sequência de caracteres formados por zeros e uns, né, e que termina em zero. Tá? É possível desenvolver um programa para fazer isso simplesmente olhando para o final da cadeia? Tá? Então essas são questões aí que nós tratamos nessa disciplina, tá bom? Inclusive, essa vai ser a primeira, vamos colocar, a linguagem que nós iremos testar nos autômatos, é essa linguagem mais simples, tá? Que é a linguagem binária, que é composta apenas por dois símbolos, zeros e uns. Tá? Mas é claro que existem coisas muito mais difíceis para se computar, como, por exemplo, um arquivo de um programa Java. Tá? Ou ainda, né, você pegar lá o formato binário do programa, ou seja, né, você pegou o programa, produziu bytecodes, né, fez a compilação, e de bytecodes gerou o programa objeto mesmo, né, o binário. Tá? É possível, então, a partir do binário, a gente identificar que aquele programa foi escrito em linguagem Java? Então, esse também é um problema para os autômatos. Tá? Então, um arquivo Java binário e verificar se realmente é um arquivo oriundo de um código Java ou não. Tá? Então, para isso, nós deveríamos criar uma máquina abstrata que pudesse reconhecer essa sequência aí de binários. Ou ainda computar um conjunto de string binárias que representam um programa Java e verificar se o programa não entra em um loop infinito, né, em um laço infinito. Tá? Seria possível escrever um programa para isso? Tá? Se for possível, nós podemos dizer que esse programa, esse é um problema decidível. Se não, ele é um problema indecidível. Tá? Mas eu já te adianto que criar aí, né, um algoritmo que seja capaz de identificar se o programa tem um laço infinito ou não, é um problema indecidível. Tá? Então, o que pode e o que não pode ser computado, e que tipos de modelos nós utilizamos para isso. Tá? Como eu falei logo no início da aula, tá, o Alan Turing lá na década de 40, né, ou seja, antes mesmo de existir os computadores físicos, ele criou essa abstração matemática que ele acreditava ser um modelo completo que poderíamos utilizar para fazer computação. Qualquer coisa que pode ser feita com um computador moderno físico poderia ser feita em uma máquina de Turing, tá bom? Tem um vídeo aqui no YouTube também, se vocês quiserem olhar isso com mais calma. Está em inglês, tá? Infelizmente não tem em português, mas vale a pena ver, principalmente pela animação, tá? Para você entender codes up a question. Qual é a ideia dessa máquina de Turing, tá? Como se fosse assim um robozinho
que ele fica trafegando em cima de uma fita, tá? E essa fita, em cada quadradinho dela tem um símbolo, ou seja, pode ter um 0 ou um 1. E o objetivo dessa maquininha aqui é reconhecer se o que está nessa fita, que é esse conjunto de símbolos, nessa cadeia de caracteres, no caso aqui binário de 0 e 1, se ele reconhece ou não, tá? E mais ainda, né, no caso da máquina de Turing, ela pode até fazer alterações aqui nesses valores, tá bom? Vou colocar aqui o link também, para que possa ver aí em um momento mais oportuno. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Tá? Aqui, né, para a gente ter uma visão assim geral da disciplina, né, dessa área da teoria da computação, nós podemos olhar aqui que existe uma hierarquia, tá? E essa hierarquia aqui é chamada da hierarquia de Chomsky. Tá? Chomsky foi não, né? É ainda um linguista, tá? Lá do MIT. Hoje ele saiu um pouco assim da academia no sentido de fazer pesquisas aí com linguagens, né? Ele mudou assim um pouco assim o seu foco, mas ele ficou muito conhecido por essa hierarquia que ele criou aqui, que seria uma hierarquia das linguagens, tá? E se você até quiser mais informações de uma forma assim mais resumida, vou colocar aqui também um link, tá, do Wikipedia, onde vocês vão poder ver assim a hierarquia das linguagens aqui ou a hierarquia de Chomsky, tá? Nós iremos estudar toda essa hierarquia, vai depender assim do andamento da disciplina, tá? Vou colocar aqui também. Vai depender do andamento da disciplina, mas a ideia é que a gente avance no maior número de níveis aqui, tá? Pelo menos chegar até a máquina de Turing, aqui seria interessante, tá? Então nós vamos começar o estudo aqui pelos autômatos, sejam os autômatos finitos, determinísticos e não determinísticos. Depois nós vamos subir na hierarquia e nós vamos estudar as linguagens livres de contexto, máquina de Turing, até estudar sobre os problemas indecisíveis, né? Linguagens recursivamente enumeráveis e assim por diante. Então, para a gente entender, tá, o que vem a ser um autômato aqui de uma maneira formal, né, uma definição mais formal. Então, um conjunto de strings ele pode ser considerado uma linguagem, tá? Então, imagina aí dois símbolos, tá? Imagina 0 e 1, por exemplo, tá? São dois símbolos que podem compor uma linguagem. Uma linguagem livre de contexto, ela é mais complicada que uma linguagem reconhecida por um autômato finito, tá? Então, essa é uma boa definição, tá? Se você tem um autômato finito, seja ele determinístico ou não determinístico, eu vou falar a diferença entre esses dois nas aulas posteriores, tá? Se você tem um autômato que ele não reconhece essa linguagem, significa que essa linguagem pode ser uma linguagem livre de contexto, tá? Isso se o autômato realmente foi construído da forma correta, tá? As linguagens de programação e os analisadores léxicos, né? Lembra, né? Os analisadores léxicos fazem parte lá do front-end de um compilador, tá? Então eles estão no domínio das linguagens livres de contexto, tá bom? Por quê? Possivelmente um autômato finito, determinístico ou não determinístico, não é capaz de reconhecer aquela linguagem, tá bom? Nós precisamos então de uma máquina um pouco mais sofisticada. Temos também a máquina de Turing, que eu acabei de mostrar agora, né? Tem um videozinho lá no YouTube que explica bem. E essa máquina de Turing, com ela é possível analisar a complexidade dos problemas, tá? Tanto problemas polinomiais quanto não polinomiais, tá bom? Isso aqui também vale a pena você dar uma revisada lá na disciplina de complexidade de algoritmos para entender o que são problemas polinomiais ou não polinomiais, tá? Mas a máquina de Turing ela tem um poder computacional maior que as máquinas que reconhecem linguagens livres de contexto, mas ainda assim, né, os problemas indecidíveis não existem algoritmos ou mecanismos para dar uma resposta. Ou seja, esse aqui é o último nível lá da hierarquia de Chomsky, tá? Possivelmente a gente deve olhar isso de uma forma bem breve. Bom, continuando aqui. Deixa eu ver, deu uma travada. Beleza, então continuando aqui, tá? Então nós falamos aqui até na máquina de Turing os problemas indecidíveis. Então, algo importante é o seguinte, que nós podemos representar uma linguagem por meio de uma máquina ou um autômato, tá? Ou de uma gramática ou expressão, tá?
esse é um tema também da nossa disciplina, tá? Nós vamos entender que os autômatos, tá? Eles podem ser, assim, vamos colocar assim, representados também, ou uma forma diferente de realizar a mesma operação que o autômato é por meio de expressões regulares, tá bom? Expressões regulares, possivelmente você já deve ter visto em algum editor de texto que aceita, né? Você deseja encontrar, assim, alguns caracteres, por exemplo, você quer encontrar onde existem datas, por exemplo, em um documento do Word, você pode colocar uma expressão regular lá e ele vai trocar aqueles símbolos por, enfim, pela cadeia de caracteres que formar aquela expressão, tá bom? Bom, aqui um exemplo de um autômato finito bem simples, tá? Acredito que seja um modelo mais simples aqui que a gente vai conhecer, que é de um interruptor de luz, tá? Para ligar ou desligar uma lâmpada, tá? Então esse aqui é um exemplo de um autômato. Então o que você tem aqui? Você tem um autômato finito, tá? Onde, veja, essa representação aqui é uma representação gráfica, tá? Ou ainda de um grafo, tá bom? Em que você tem os nós, você tem essas arestas aqui, né? Ou você tem os vértices e as arestas, né? Então, e aqui você representa em cada um desses nós, você representa os estados em que está essa máquina, tá? Por isso também que o autômato, ele é comumente chamado assim de máquina de estados, tá bom? Então você tem aqui esse nó inicial, tá? Que ele é representado por meio dessa flechinha aqui, ou seja, o processo inicia nesse nó, tá? Então, imagina o seguinte, se a lâmpada estiver desligada, ou seja, off, quando eu pressionar o botão, o interruptor, né, com esse push aqui, então esse nó aqui vai o quê? Ele vai haver uma transição de estado, vai sair desse estado aqui para esse estado, por meio dessa mensagem aqui, tá? A mensagem push, né? A mensagem de pressionar aí o interruptor, tá? Sai de off, entra em on, e se pressionar novamente o botão, ele passa de on para off, certo? Então esse aqui é um bom exemplo de um autômato finito e determinístico, tá? Ele só tem esses dois estados, ele não aceita outra entrada, tá? Ele só vai aceitar o push, né? Ou seja, você pressionar aí o botão, tá? E é isso que ele reconhece, ou seja, esse autômato aqui, ele só vai reconhecer basicamente o que nós chamamos aqui de um único símbolo, tá bom? Tá? Aqui está escrito push, mas poderia ser só um P, ou ainda poderia ser um 0, tá? E depois um outro 0 novamente para mudar. Ou seja, ele é uma máquina muito simples que praticamente só reconhece um único símbolo. Aqui tem um outro exemplo também de uma situação ou de um cenário em que você poderia implementar aí um autômato para resolver um problema, que seria dessas máquinas aí de vendas, que vende aí de venda de refrigerante nessas máquinas automáticas, né? Nós poderíamos também implementar um autômato, né, para que essa máquina ela receba aqui um determinado valor em quantia e devolva no final uma lata aqui de refrigerante, certo? Então, como que nós poderíamos representar isso, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Tá? Então, tenha em mente aqui essa máquina de refrigerantes, que ela aceita aqui como entrada notas, tá? No caso aqui em reais, e ela vai aceitar notas de 1 e de 2. Oh, perdão, isso, notas de 1 e de 2. Então, aquela máquina lá de venda, ela vai retornar para você uma Coca-Cola se você inseriu lá 5 reais, tá? E ela só aceita, isso é importante, tá? Essa máquina ela só aceita notas de 1 e de 2, ela não aceita lá uma nota de 5 reais, tá bom? Isso para ficar um pouco mais divertido aqui o exemplo, tá? Então, ou seja, quais são as formas aqui, né, que essa máquina, então, ela pode sair de um estado inicial, que a gente chama aqui de Q0, para um estado final aqui, que é chamado de Q3, né, que é quando a máquina aceitou, tá, essas cédulas, né, de real, tá, uma nota de 1 ou nota de 2, e o final das contas ela entrega para você uma lata de refrigerante.
Então, inicialmente aqui, nesse estado Q0, nós podemos dizer assim que a máquina recebeu uma notinha de R$2, tá? Depois ela recebe, e quando ela recebeu essa nota de R$2, ela saiu do estado Q0 para o estado Q1, certo? Aqui em Q1 existem outras opções também. Ela pode receber uma nota de R$2 novamente e vir para Q2, ou ela ainda pode receber uma nota de R$1 e vir para Q7, tá bom? Então são caminhos possíveis aqui que podem ser feitos, tá? Ou ainda, aqui em Q0, tá? Se fosse colocada uma nota de R$1, iria fazer esse outro caminho aqui, tá bom? Tá, mas vamos continuar aqui no exemplo aqui. Então recebeu R$2, depois a máquina chegou no estado Q1, recebeu mais R$2, chegou aqui no estado Q2, e agora no estado Q2, para ela chegar no aceite, né, no estado final, ela precisa receber mais uma notinha de 1. E chegou em Q3 e devolve aí então para o usuário uma lata de refrigerante, tá bom? Então, em cima desses caminhos todos aqui possíveis, tá? Desse autômato, veja, para criar então uma máquina, tá? Ou seja, um autômato que simboliza essa máquina aqui de refrigerante, esse autômato aqui, ele aceitando notas de 1 e de 2, observe quantos nós eu tive que criar, ou quantos estados nós tivemos que criar para que ele chegue até em Q3, certo? Então, ou seja, nós podemos dizer então que esse autômato aqui todo, tá? Isso aqui representa um autômato, representação visual de um autômato, ela reconhece uma determinada linguagem, tá? Que linguagem que ela reconhece? Olha, ela reconhece uma linguagem cujo, assim, os símbolos, tá? Ou as letras do alfabeto, vamos colocar assim, são representadas por 1 e 2, tá? É isso que você está vendo aqui em cada uma das arestas, 1 e 2, tá? Então nós podemos dizer então que esse autômato aqui, ele consegue reconhecer essa sequência aqui de caracteres, tá? Por exemplo, 2, 1, 2, tá? Vamos ver aqui, ó. 2, 1, 2 ele reconhece? Vamos ver aqui, ó. Tá em Q0, recebeu 2, tá? É o primeiro 2 aqui à esquerda. Depois ele recebeu 1, foi aqui para Q7. Depois recebeu 2 de novo, veio aqui para Q3 e entregou a latinha, tá? Então, essa sequência de caracteres aqui, ela foi reconhecida. Nós poderíamos representar ainda lá, mostrar uma representação que eu vou mostrar mais à frente, né, na forma aí de uma matriz, quais são os estados que essa máquina ela transitou até chegar no estado final de aceitação, tá? Outra sequência de caractere válida é essa aqui, ó, 2, 2, 1, tá? Vamos testar aqui. Recebeu 2, veio para Q1, recebeu 2 de novo, veio para Q2, recebeu 1 de novo, veio para Q3, tá? Ou ainda, olha aqui, ó, 2, 1, 1 e 1, tá? Então, recebeu 2, depois recebeu 1, depois recebeu 1 novamente, tá? E depois recebeu 1 novamente. Fez esse caminho aqui, ó, 2, 1, 1 e 1. Chegou aqui em Q3, tá bom? Mesmo aqui para o restante, tá? Então, esse é até um exercício que eu recomendo que vocês façam aí. Pode me entregar na próxima aula, tá? Com base aqui nesse autômato, listar aqui outras entradas que esse autômato também reconhece, tá? E os que ele não reconhece, tá? Por exemplo, se nós colocássemos lá 3 notas de R$2, esse autômato não iria reconhecer, ou seja, não iria chegar aqui no estado Q3, porque ele não tem um caminho, ele não tem transições suficientes até chegar em Q3 apenas com 2, 2 e 2, tá bom? Por exemplo, ó, recebeu 2, veio para cá, recebeu 2 novamente, veio para cá. Se ele receber outro 2, ele vai cair no estado aqui Q6, aqui que nós chamamos de estado morto, ou seja, né, o autômato ele não reconhece aquela linguagem, então ele não consegue reconhecer e aceitar essa cadeia de símbolos, tá bom? Então, esse aqui é um bom exemplo para você entender até a aplicação de um autômato finito, no caso aqui um autômato finito determinístico, tá? Determinístico é porque ele vai sempre chegar em um único estado final de aceitação, tá bom? Aqui eu coloquei uma nota, né, de rodapé. Se fosse um programa em Java, precisaríamos de um contador. No caso, um autômato finito determinístico não possui um contador.
nós vamos entender o que é um autômato com contador também, tá? E qual é a diferença para o autômato finito determinístico. Esse gráfico aqui, essa visualização, foi gerada pelo software que depois eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp, tá? Que é o JFLAP. Acho que é isso mesmo, eu devo estar pronunciando corretamente. Vamos ver aqui então outro exemplo, tá? Um exemplo de um autômato finito que reconhece a string them, tá? Them é uma palavra reservada, né, na maioria das linguagens de programação, principalmente linguagem de programação baseada no BASIC, tá bom? Que é o então, né? Então, if, them, else ou and if, né? If, them, and if. Tá? Então, them é uma palavra reservada. Então, como seria um autômato para reconhecer essa palavra reservada? Esse aqui seria um exemplo, ó. Olha só. Então, eu tenho aqui um estado inicial, tá? Em que não reconheceu ainda nenhum caractere, mas aí chegou, por exemplo, a letra T. Chegou a letra T, saiu desse estado e veio para esse aqui, tá? Depois, nesse estado, recebeu um H, veio para esse estado aqui que nós chamamos aqui de TH. Depois, estando nesse estado, recebeu um outro caractere, né, de uma sequência, vai para esse novo estado aqui, e por fim o N chega no estado final, ou seja, esse autômato aqui, ele reconheceu a palavra reservada them, tá bom? E aí fica aí como um exercício para vocês, como seria um autômato finito, tá? Que reconhece a string if, tá? Que também é uma palavra reservada aí, utilizada em muitas linguagens de programação, tá? Depois vocês podem montar e mandar para mim também. Tá tranquilo? Podemos seguir? Deixa eu ver aqui. Estou absorvendo as coisas ainda, é muita informação, mas É, tá fluindo. é muita informação, né, Karen? É muita informação mesmo, tá? Estou fazendo calculadores também aí. E tem algumas coisas que o professor comentou. Ah, você já está fazendo compiladores também? Eu faço calculadores na educação em barra. Ah, entendi. Ah, então vai te servir bastante aqui esse conteúdo. Talvez vai te dar uma visão agora mais ampla, assim, né? O professor falou que era um conteúdo fundamental para a gente fazer calculadores. Isso mesmo. Deixa, então, vamos continuar aqui. Karen, até o momento, assim, eu sei que é muita informação, mas conseguiu entender, assim, qual é a proposta, né, de um autômato finito? Tá? Qual que é a ideia por trás disso? Consegui mais ou menos. Eu vou ter que rever a aula, né? Porque é complicado ver aqui no trabalho. Mas eu estou tentando prestar atenção na medida do possível. Tranquilo. Eu vou deixar essa aula, eu vou subir depois a aula no YouTube, aí você pode ver depois quantas vezes quiser. E aí também com o PDF dos slides você consegue ler com mais calma, tá bom? Eu vou estar à disposição. Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Então, seguindo ainda, né, com o conceito de autômatos, imagine aqui que você tem uma string binária, ou seja, né, em que o alfabeto só tem dois símbolos, tá? 0 e 1. Tá? E esse é o alfabeto que mais nós vamos utilizar aqui nessa disciplina, nesse curso, tá? Por ser um alfabeto simples, certo? Com apenas dois símbolos. Então a gente consegue aí desenvolver, né, autômatos finitos que são capazes de reconhecer a maioria das linguagens com esses dois símbolos, tá? Então, uma string binária sobre o alfabeto binário 0 e 1 com um número par de zeros, tá? Veja, então um autômato finito, ele é composto de estados, como eu mostrei agora há pouco. Ó, vou voltar aqui, ó. Cada uma desses nós aqui corresponde a um estado diferente de um autômato, tá? Igual aqui também, ó. Tá? Q0, Q1, Q2, Q7, esses aqui são os estados, tá? Então, a ideia é a seguinte, então eu tenho uma string, tá, binária, com um número par de zeros, tá? Então o autômato finito, ele é composto por estados, ou seja, memória que armazena, né, essas informações e que deve acertar essa cadeia. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Rotular cada estado com um significado semântico, ou seja, como que nós criamos, então, um autômato finito que seja capaz de reconhecer uma sequência de zeros e uns, só que essa sequência ela deve ter um número par de zeros, tá?
Então, no caso aqui, ó, vamos olhar aqui essa sequência, tá? Eu tenho aqui, começou com um 0, depois veio um 1, tá? Se o autômato parasse aqui na leitura, tá? Veja que o cabeçote de leitura, tá? Do autômato, tá? Imagina isso, tá? Que o autômato ele tem um cabeçote de leitura, tá? Então ele leu o 0, beleza. Ele leu o 0, ele aceitou? Veja, ele reconheceu aquele 0, mas ele ainda não aceitou, porque ele só aceita o quê? Ele só vai aceitar uma sequência de zeros e uns, mas que no total dessa sequência tem um número par de zeros, tá? Então veio, ó, leu 0, depois leu 1, depois leu outro 0. Se tivesse terminado aqui, tá, a leitura do autômato, ou seja, 0, 1 e 0, esse autômato ele reconheceria, tá? Por quê? Terminou aqui no 0, tá? Ah não, continuou, leu outro 0. Poxa, se ele leu outro 0, esse autômato ele só reconhece um número par. E aqui eu tenho 3 zeros é ímpar, tá? Então a leitura continua, tá? Então imagina que o autômato ele tem que ler toda essa fita aqui, né? Em cada quadradinho aqui tem um valor, ele tem que ler todos esses valores para no final determinar se ele aceita ou não essa cadeia, tá? Vamos contar aqui a quantidade de zeros. Eu tenho 1, 2, 3 e 4 zeros. Então, possivelmente, né, ele vai aceitar aqui essa cadeia. E como que nós poderíamos, assim, representar, tá, um autômato que reconhece, então, essa sequência aqui de caracteres, sequência de zeros e uns? Tá aqui, ó. Esse aqui eu também montei no software, tá? Eu vou disponibilizar, que vai ajudar a entender bastante. Então eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu criei um autômato finito com apenas dois estados, tá? Um estado Q0, que é um estado inicial, tá? E você tem aqui uma setinha indicando, né? Que é um estado inicial. Aí você tem um estado aqui Q1, tá bom? E veja, nós queremos um autômato finito que reconheça um número par de zeros, tá? Então, assim, esse estado Q0 aqui, além dele ser o estado inicial, ele também é o meu estado final, pois é o seguinte, é ele que vai me dizer se a quantidade de zeros que foi lida é par ou não, tá? Então vamos testar aqui com essa cadeia, tá, de caracteres aqui. Então, lê o primeiro 0. Deixa eu ver se eu tenho. Tá, vamos continuar aqui. Lê o primeiro 0. Estou aqui no estado Q0. Quando eu li o primeiro 0, eu saio de Q0 e vou para Q1. Tá bom? Estou aqui em Q1. Aí eu estando aqui em Q1, li o caractere 1. Tá? Li o símbolo 1. Se eu li um 1, tá? Eu não saio de Q1 e volto para Q0, porque para mim sair de Q1 e para Q0, eu tenho que ler um 0. Tá? Da mesma forma aqui, ó. Para eu sair de Q0 para Q1, eu tenho que ter lido o quê? Um 0. Tá? Por isso que houve essa transição aqui de Q0 para Q1. Tá? Então eu li o 0, saio do estado de Q0 para Q1. Tá? Estando aqui em Q1, eu li agora o 1. Tá? O símbolo 1. Quando eu leio 1, esse estado aqui, o Q1, ele só vai mudar para Q0 quando ele lê novamente o 0. Enquanto ele ler 1, ele continua nesse estado Q1 aqui, tá? Ele fica em loop aqui. Então ele leu 1, continuou aqui em Q1. Ah, mas agora depois do 1 ele leu um 0. Tá bom, se ele leu um 0 estando em Q1, ele volta novamente para o estado Q0. Tá? E aqui é um estado final de aceitação. Ou seja, ele leu um número par de zeros. Tá? Se o autômato ficou aqui em Q1, significa que ele leu um número ímpar de 0. E, portanto, ele não aceitou aquela sequência. Tá? Então, dando continuidade, leu 0, chegou aqui em Q0. Beleza. Aí ele leu outro 0. Continua aqui em Q0. Certo? Continua aqui em Q0. Tá? Perdão. Ele leu um outro 0 aqui, que é esse terceiro 0 aqui. Ele volta novamente para Q1. Tá? Chegou aqui em Q1, ele só vai sair daqui quando ele lê um outro 0. Tá? Então, leu outro 0. Volta para cá. Tá? Então, eu estou aqui no
li esse 0 aqui, eu estou em Q1, tá? E vamos retomar aqui. Saí de Q0, li esse 0, depois vim aqui em Q1, li 1, depois de Q1 veio um 0, retornei aqui para 0, tá? Estou aqui agora, li outro 0, venho para cá, estou aqui em Q1, tá? Então quando eu estou aqui, quando eu fiz a leitura desse 0, eu ainda estou em Q1, ou seja, é um número ímpar de 0, aí eu continuei lendo 1, leu 1, leu outro 1, leu outro 1, leu outro 1, e aí leu um 0 novamente. Leu um 0, eu venho aqui para esse estado de aceitação, que é o Q0, tá? E se eu estando aqui nesse estado Q0 de aceitação, vier mais um último 1 aqui, eu fico em loop aqui e volto para Q0. Ou seja, esse autômato aqui, ele conseguiu reconhecer essa sequência aqui de caracteres, tá bom? Lá no software, lá no JFLAP, isso vai ficar mais visual, melhor de visualizar, tá? Mas você pode fazer isso visualmente aqui depois com o slide. E aí vem aqui, né, um exercício, né? Como seria então um autômato que aceita uma quantidade par de zeros e uma quantidade par de uns, tá? Então esse aqui é um outro exemplo, tá? Então como seria? Então aqui é um exemplo, tá? Onde eu tenho uma sequência aqui, nessa sequência veio primeiro um 0, depois veio um 1, depois veio um 0, depois veio um 1 novamente. Como que seria um autômato que reconhece então uma quantidade par de zeros que é par, né? Eu tenho aqui 2 zeros e 2 1, uma quantidade par de uns, tá? Como que seria a implementação desse autômato? Aqui, ó, vamos colocar. Olha só como seria a implementação dele. É legal depois, tá, que quando vocês estiverem olhando os slides, antes mesmo, tá, de você ver a solução final aqui, que você mesmo tente implementar o seu autômato finito determinístico e compara aqui com a solução com o gabarito, tá bom? Vou mostrar aqui então qual que seria a resposta ou não. Não, vou deixar como exercício, tá bom? Então aqui quando você estiver nesse slide 29, tenta montar você mesmo o seu autômato finito determinístico, depois você olha aqui como ficou a solução e compara, tá bom? Aqui mais um outro exercício, ó. Poderíamos construir um autômato que aceita números divisíveis por 4? Tá? Olha só, mais interessante ainda, né? Como que eu aceito aí números divisíveis por 4? Tá? Então, primeira coisa é entender, né, quem são os divisíveis por 4, para você depois representar em linguagem binária, tá? Como que se dá essa representação, tá? Então aqui, um número, ele é divisível por 4 quando ele termina em 00, ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Aqui eu tenho um exemplo, tá? O número 1800, ele é divisível por 4, porque ele termina em 00 no final. Beleza. O 4116 também é divisível por 4, porque 16, que são os dois últimos dígitos, também é divisível por 4. E o número 1324 também é divisível por 4, por isso 24, que são os dois últimos números, os dois últimos dígitos, né? Os dois últimos algarismos também são divisíveis por 4. Tá? Então a ideia é que você implemente aí um autômato finito que reconheça aí, então, esses números aí, os divisíveis por 4. Tá bom? E uma forma de você fazer isso é transformar esses números aqui no formato binário, tá? Ou seja, o que você vai fazer? Você vai, então, após a conversão de decimal para binário, você vai montar aqui um autômato finito determinístico que reconhece essas sequências de zeros e uns aqui. Perfeito? Tá? Olha só que interessante, né? A maioria não, né? Todos os números, né? Todos os decimais que são divisíveis por 4, eles têm sua representação binária, né? Os dois últimos símbolos como sendo 0. Tá? Então todos eles terminam em 00. Viu que interessante? Então, ou seja, o seu autômato finito determinístico que vai reconhecer esses números divisíveis por 4, ele tem que no final reconhecer 00. Tá bom? Então veja, olha só.
ele vai reconhecer que uma sequência de valores, seja de zeros e de uns, mas o final tem que ter pelo menos 2 zeros, tá bom? Aqui tá, né, como fazer essa implementação, mas eu recomendo que você faça sozinho antes de ver o resultado aí do exercício. Tá? E aí vocês podem mandar também para mim, assim, por e-mail, tá? Pode colocar no Word mesmo. Se você quiser fazer no Word talvez seja muito difícil, se quiser fazer também no papel aí, com lápis e caneta, tira uma foto, prega no Word lá, cola no Word e me envia, tá? Também funciona. Tá? Depois nós vamos falar mais desses autômatos aí. E como seria então um autômato que reconhece o reverso de uma linguagem? Ou seja, agora é diferente, tá? Reconhece aí as cadeias invertidas, tá? Como assim invertidas, tá? Imagina que esse aqui é o número 4 representado em binário, certo? Tá? Então aqui, esse dígito está desligado, né, que é o 2 elevado a 0, esse aqui também está desligado, 2 elevado a 1, e o 2 elevado a 2 está ligado. Tá? Então esse aqui é o 4 em binário. Seria possível a gente construir um autômato que ele não reconhece nessa sequência aqui, mas que reconhece numa sequência contrária, tá? Ao invés dele reconhecer da esquerda para a direita, ele consiga reconhecer da direita para a esquerda, tá? Então, essa aqui é a proposta aqui dessa cadeia reversa, né? Reconhecimento reverso, tá? Então, o reverso de uma cadeia de binários que é divisível por 4 começa com 0, 0, tá? Essa aqui também são chamadas de operações de fechamento ou closure, tá bom? Nós vamos ver isso com mais detalhe mais à frente, tá? Então, o autômato que reconhece o complemento também de uma linguagem, ou seja, o que não pertence a uma linguagem, ele reconhece o reverso dessa linguagem, tá? Essa é a ideia por trás. Então, como seria o complemento de uma linguagem composta de cadeias binárias de números não divisíveis por 4? Tá? Aqui no exemplo, nós identificamos aqui algumas das cadeias, tá, de números que são divisíveis por 4. O que seria o complemento dessa linguagem? Todos os outros números que não são divisíveis por 4. Certo? Essa é a ideia. E isso você consegue atingir com o quê? Com um autômato que reconhece o quê? O reverso dessa linguagem ou dessas cadeias de caracteres. Tá? Então basta mudar o estado de aceitação com o estado de não aceitação. Tá? Lembrando, tá? Esse aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo anterior aqui. Esse estado aqui, tá, que tem esse círculo duplo aqui, tá, tem um círculo interno e outro aqui fora, ele é chamado de estado de aceitação. Perfeito? Então é isso que eu estou falando aqui no slide. Tá? Isso que ele está falando aqui, ó. Basta mudar o estado de aceitação com o estado de não aceitação. É como se você invertesse a ordem. Perfeito? Então vamos continuar. Tá tranquilo, Karen? Muita coisa, muita informação, né? Tá tranquilo, sim, professor. Tá bom. Vou absorvendo. Tá legal, então. E se você tiver, assim, quiser fazer alguma pergunta aí no meio, você fica à vontade, tá? A gente faz uma pausa aqui. Mas depois, né, como nós vamos ficar aqui 4 horas aqui, só eu te expondo, tá? Terminando essa parte, eu compartilho contigo aqui o material e aí você tem tempo aí de assimilar e de, eventualmente, se você conseguir, né, fazer os exercícios e me entregar na próxima aula, é muito importante, tá bom? Eu vou fazer exercício aí, se tiver alguma dúvida, ou depois vendo a aula, eu mando por e-mail, conforme o senhor falou, para tirar essas dúvidas mesmo. Combinado. Tranquilo, então. Então, dando sequência aqui. Então, aqui um outro exemplo, tá, de um autômato finito. É como seria um autômato que aceita uma cadeia de uns, seguido pelo menos de 2 zeros. Tá? Então, esse aqui é um outro exemplo também de um autômato que ele aceita uma cadeia de uns, mas que ela tem que ser seguida por pelo menos 2 zeros. Ou seja, se eu tiver aqui
100, esse autômato aqui tem que reconhecer. Se eu tiver 1100, ele também tem que reconhecer. Agora, se eu tiver, por exemplo, 1 e 0, e um único 0, aí ele não reconhece. Então, no final das contas, ele tem que reconhecer pelo menos 2 zeros no final. Tá? Basicamente, né, é um autômato parecido com esse aqui, que nós desenvolvemos para reconhecer aqui os números que são divisíveis por 4, tá? Mas com outros estados aqui, tá? Ou seja, é um autômato finito determinístico que aceita mais caracteres, tá? Que aceita, vamos dizer assim, um vocabulário maior aí dessa linguagem que a gente está descrevendo. E esse é um ponto importante também, tá? Todo autômato que você construir, ele descreve uma linguagem, tá bom? Então, se você quiser livremente criar um autômato aí com 2 estados, o estado Q0 e o Q1, e colocar aí as transições e os zeros e uns aí que ele aceita, e a cada 0 ou cada 1 ele muda de estado, você já vai estar definindo também uma linguagem. Então, aqui olhando, né, o autômato que aceita uma cadeia de números binários, de números não divisíveis por 3. Olha só, isso é diferente ainda, tá? Então, ou seja, quero reconhecer uma sequência de valores, como por exemplo aqui, ó, o decimal 22, tá? Que está aqui em formato binário, tá? Então, se eu quero... O 22, ele é um número que não é divisível por 3. Como que eu monto também um autômato que reconhece esses números não divisíveis por 3? Tá aqui, ó. Basicamente 3 estados, tá? Então nós podemos testar até aqui com essa cadeia, tá? Lembrando que no caso aqui, o estado inicial é esse Q0 aqui, por quê? Porque eu tenho essa setinha apontando quem é o estado inicial, tá bom? Essa flechinha aqui, tá? Então começa aqui. Então, li aqui o primeiro 0. Estou aqui em Q0, eu continuo em 0, tá? Lê outro 0, continuo em 0. Lê outro 0, continuo em 0. Opa, agora tem um 1. Li um 1, vou para o estado Q1, tá? Que é um estado aqui de aceitação. Beleza. Agora vem um outro 0. Se vem um outro 0, eu saio de Q1 e vou para o estado Q2. Tá bom? Estou aqui no estado Q2 e li agora um outro 1. Tá? Fico aqui no Q2. Li outro 1, fico aqui no Q2. Li outro 0, retorno aqui para o estado Q1. Tá bom? O que é interessante é que é o seguinte, eu coloquei aqui os labels, né, de cada um desses estados, ou seja, se nós pegarmos aqui o número 22, né, e fazer a divisão dele por 3, nós vamos ter aqui que o resto é o resto 1, tá? Então, esse autômato aqui, eu ainda consigo utilizar ele para o quê? Para pegar números, né, que são divisíveis por 3, ou seja, em que o resto seja 0, ou que ainda que o resto seja 2, né? Além do resto 1. Tá? Então, essa aqui é uma outra forma também de você determinar uma linguagem cujo autômato aceita apenas os números não divisíveis por 3. Seja ele com o resto 2, seja ele com o resto 1. Tá bom? Então vamos continuar. Outra coisa também, tá? Pode ver aqui que se o resto for 1, o autômato termina aqui em Q1, lembrando, tá vendo esse círculo aqui externo aqui? Ele representa um estado de aceitação, tá? Mas se o número, por exemplo assim, né, vamos pegar aqui o número, né, se o número 5, por exemplo, tá? O número 5, ele vai ter como resto o quê? Ele vai ter como resto 2, não é isso? Tá? O que a gente faz então? 3 vezes 1, 3, para 2, para 5, 2. Ele vai cair aqui no estado Q2, que esse estado Q2 também é um estado de aceitação. E esse é um conceito muito importante, tá? Você pode ter um autômato finito determinístico que tem um estado inicial, mas ele pode ter mais de 2 estados finais de aceitação. Tá? Isso é permitido também, tá bom? Você não precisa ter um único estado de aceitação. Então isso é bem importante. E aí, né? Qual seria então a limitação dos autômatos finitos determinísticos, né, que é o que a gente está falando aqui no momento, né? Os autômatos finitos, eles não podem contar, tá? Então essa é uma limitação.
Então, exemplo da mesma quantidade de zeros seguido da mesma quantidade de uns, né? Por exemplo, se eu tenho aqui essa expressão, tá? Isso aqui seria uma forma aqui da gente definir, tá? Uma linguagem, tá? Então, se eu tiver um 0 e um 1, eu represento dessa forma, tá? Se n aqui for valer 2, então eu tenho 2 zeros e 2 uns, e assim por diante, tá? Então, como seria possível, tá? Só com esse tipo aqui de autômato, tá? Só com esse mecanismo, a gente criar um reconhecedor, né, de caracteres, um autômato, que consiga reconhecer uma sequência de caracteres que seja composta pela mesma quantidade de zeros e a mesma quantidade de 1, tá? Sem ter um contador, tá? Esse é um exercício interessante também que você pode fazer, tá? Ver se é possível criar um autômato que consiga reconhecer, então, tá? Essa linguagem aqui, tá? Que é definida por uma expressão, que reconhece aqui a mesma quantidade de zeros e uns nesta sequência, inclusive, tá bom? Tá? Então, é um exemplo interessante aí, um exercício interessante que você pode fazer. Nós temos também um outro tipo de autômato, tá? Que são os autômatos finitos não determinísticos, tá? E nós vamos entender o porquê que eles são interessantes, tá? Nós não vamos entrar muito a fundo nele nessa aula, eu só vou mostrar aqui uma breve introdução, mas a ideia dos autômatos finitos não determinísticos, os NFAs, é que eles são mais fáceis de projetar do que os finitos determinísticos, tá? Nós vamos ver ainda mais para frente, em aulas posteriores, como é possível a gente ainda converter, tá? Existe um algoritmo de conversão para converter um autômato finito não determinístico em um autômato finito determinístico, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de um DFA, que é um autômato finito determinístico que reconhece a cadeia 1, 1, 0, 1, 1, 0, tá? Então, olha só que interessante. Essa cadeia aqui recebeu o valor 1, saiu de Q0, foi para Q1. Recebeu outro 1, saiu de Q1, foi para Q2. Tá? Já tenho dois 1s aqui. Tá? Recebi um 0, vim aqui para Q3. Recebi um outro 1, vim para Q4. Recebi um outro 1, vim para Q5. E finalmente recebi um 0, cheguei aqui em Q6, que é o estado de aceitação. Tá? E a gente ainda pode repetir ainda tudo isso aqui. Não é verdade? Então, observe o seguinte. Seria, né? Então, o estado Q0, esse estado aqui Q0, ele tem duas alternativas quando o autômato ler o bit 1. Ele lê esse primeiro bit aqui, tá? Essa primeira sequência de caractere. Ele pode continuar em Q0, tá? Ou ir para Q1. Tá? E como é que a gente vê isso aqui? Ó? Tá vendo aqui em cima? Ó? Nessa transição aqui de Q0, ele lê tanto 0 quanto 1. Tá? E por isso ele é chamado então de um autômato que é não determinístico, porque ele não sabe para onde vai. Tá? Então se ele recebeu aqui um 0, ele continua aqui. Mas se ele recebeu um 1, ele pode tanto ir para Q1 quanto ficar aqui em Q0. Tá? Por isso que ele é não determinístico, ou seja, não é possível determinar qual é a sequência de estados que esse autômato ele vai executar. Tá? Então, essa é a ideia. Então, o estado Q0 tem duas alternativas quando ler o bit 1. Tá? Ou ele vai para Q1, ou ele continua aqui em Q0. Pode continuar em Q0 ou ir para Q1. Se existir qualquer alternativa que leva a cadeia a um estado de aceitação, então a cadeia é válida. Certo? Então, assim, o que acontece aqui? Tá? Se ele leu 1, ele continua aqui. Leu outro 1, ele poderia continuar aqui. E se ele leu um 0, ele continua aqui. O problema é o seguinte, esse autômato finito não determinístico, ele pode não aceitar aqui essa sequência. Tá bom? Ele só vai aceitar se ele fizer essa sequência aqui de estados. Aqui. Leu 1, veio para Q1, depois veio para Q2, Q3, assim por diante, até chegar em Q6, que é o estado final de aceitação. Tá bom?
Então, se existir qualquer alternativa que leva a cadeia a um estado de aceitação, então a cadeia é válida, tá? Aqui nós temos um exemplo aqui que eu coloquei, tá? Eu coloquei em negrito aqui uma sequência específica. O autômato, nesse caso, ele poderia rejeitar ou aceitar essa cadeia. Mas se existe a possibilidade de aceitá-la, então o autômato não determinístico irá aceitar. Então essa é a ideia do autômato não determinístico, tá? Então, existe algum caminho aqui para aceitação? Existe, então ele vai aceitar essa sequência de caracteres. Essa é a ideia. Então a implementação de um autômato finito não determinístico, tá? Ele consiste de uma árvore com vários caminhos que representam o processamento que ocorre em paralelo, tá? Ou seja, cada ramo da árvore ele é percorrido em paralelo. E se existir algum ramo que leva à aceitação, então o NFA, o autômato finito não determinístico, ele aceita a cadeia, tá? É como se esse autômato ele adivinhasse a opção correta para aceitar uma cadeia, tá? Essa é a ideia, tá? Então aqui, se você implementar esse autômato aqui lá na ferramenta, né, no GFLAP, você vai perceber que quando entrar aqui, por exemplo, quando ele lê o 1, tá, ele vai ativar dois estados simultaneamente. Ele vai ativar tanto o estado Q0 quanto o Q1. Tá? E aí, se ele lê o 1 novamente, ele vai acionar o quê? Qual estado? Ele vai acionar o estado Q2 e vai seguir nessa sequência até chegar em Q6. Tá? Essa é a ideia. Tá tudo bem aí? Tá conseguindo me ouvir? Agora voltou. Voltou? Tá. Depois que eu subir no YouTube, eu vou ver se ficou faltando uma parte do áudio aqui, tá? Aí eu tento fazer uma edição para colocar esse áudio. Tá bom? Então essa é a ideia aqui do autômato finito não determinístico, tá? Então assim, é como se ele adivinhasse qual é o caminho para a aceitação dessa sequência ou da sequência de caracteres. Então aqui tem um outro exemplo de um NFA, que ele aceita uma cadeia binária que termina em 00, tá? Então olha que interessante, né? É parecido com aquele autômato finito determinístico que nós criamos para resolver o problema dos divisíveis lá por 4, tá? Então você tem aqui um autômato com 3 estados, tá? Aí você tem aqui o estado Q0, que ele aceita o quê? Ele aceita tanto o 0 quanto o 1, tá? Então, leu esse 0 aqui, o autômato ele vai tanto de Q0 para Q1, quanto ele vai de Q0 para Q0. Tá? Mas como ele já foi para Q1 também, e a hora que ele lê um outro 0, ele vai sair de Q1 para Q2 e vai aceitar essa cadeia de caracteres. Tá? Ou ainda, né? Se viesse aqui, por exemplo, 1, 1, 1, depois 0 e 0, tá? Ele ia fazer o mesmo caminho, tá bom? Essa é a ideia. É por isso que é importante depois você pegar aqui todos esses autômatos que estão implementados aqui e construir ele lá no GFLAP para você ter uma visualização melhor da transição desses estados. Vamos continuar aqui. Bom, aí vem a pergunta, né? Tá bom, professor. Eu já percebi que construir um NFA, um autômato finito não determinístico, é mais simples do que construir um DFA, um autômato finito determinístico. Mas e para converter? É simples, não é? Como que é isso? Tá? Não é muito simples, tá? Tem um algoritmo para fazer isso. Tá? O que você vai observar é que, como o autômato finito determinístico ele precisa chegar em um único estado, ou seja, ele precisa ter uma única transição, né? Ou seja, melhor dizendo, tá? Um único caminho para aceitação, então ele vai ser mais complicado. Tá? Então, esse autômato aqui que você está enxergando, ele já é um DFA a partir desse NFA aqui. Tá? Então, existe uma forma de converter. Tá? E o algoritmo para conversão, nós vamos ver em aulas posteriores. Tá? É um algoritmo bem longo. Tudo bem? Então... Fácil demais. Oi? Tá fácil demais. Tá fácil demais? Mas vai ficar, você vai ver, a hora que começar a botar, assim, a praticar mesmo, isso fica mais
mais concreto, tá? É importante implementar. E a ferramenta ajuda bastante também. A ideia é sempre começar assim, pega lá aqueles primeiros exemplos lá dos slides, né? Fazer o autômato mais simples possível para ver como que funciona aí a transição de um estado para outro. Então eu tenho aqui esse autômato finito determinístico que reconhece também o quê? Reconhece uma sequência, uma cadeia binária que termina em 0, 0. Tá? Nós podemos até testar aqui, ó. Vamos supor que aqui veio 1, 0 e 0. Tá? Então veio 1. Estou aqui no estado Q0, que é o estado inicial. O que eu faço? Eu continuo aqui em Q0. Depois veio um 0. Saí de Q0, vim para Q1. Veio outro 0, saí de Q1, vim para Q2. Aceitou. Ponto final. Tá bom? Ou ainda se viesse um terceiro 0, que ainda assim o final é 0, 0, eu continuaria aqui em Q2 e o autômato reconheceria da mesma forma. Certo? Então, a hora que você executar isso aqui no JFLAP, vai ficar bem tranquilo de entender. E aqui tem alguns pontos, tá, que a gente tem que a gente levar em consideração para fazer essa conversão, tá? Isso antes da gente conhecer o algoritmo. Quanto maior seja o DFA, o autômato, né? Quanto maior o DFA, pode ficar em relação ao NFA, porque normalmente ele fica maior, tá? Aqui nesse caso, ele nem ficou assim, a quantidade de estados continuou basicamente a mesma, tá? São 3 estados. Então tem Q0, Q1 e Q2, e aqui também Q0, Q1 e Q2. Tá? Mas no pior caso, ele pode ficar a 2 elevado a n. N ainda que é a quantidade de estados do NFA. Tá? Então nesse caso, nós teríamos o quê? Na pior das situações, tá? Na conversão desse NFA aqui para um DFA, nós teríamos o quê? 2 elevado a 3 estados. Então a gente poderia ter no máximo 8 estados nesse DFA final, tá? Só que nós conseguimos aqui chegar em 3, tá bom? Isso porque o algoritmo nos permitiu chegar em 3 estados, tá? Algoritmo que nós iremos aprender. Mas no pior caso, você vai ter 8 estados para o DFA, tá? E por que isso pode ser ruim, tá? No caso das máquinas de Turing, um aumento do número de estados pode significar um aumento no tempo de processamento do algoritmo, levando a tempos não polinomiais, tá? Então, o desejável é que você tenha o mínimo de estados possíveis nesta conversão. Perfeito? Bom, nós encerramos aqui então o conteúdo da primeira aula. Não é pouca coisa, né? O que eu vou fazer agora é... Deixa eu voltar aqui. Cancelar aqui a apresentação. E eu vou fazer o seguinte, lá no grupo de WhatsApp, eu vou enviar esse material para que você dê uma revisada lá, Karen, nos slides. E você trabalha até as 18 aí, é isso? Até 17h30. Eu já consigo revisar o material e fazer os exercícios que o senhor propôs. E tirar as dúvidas também, né? Ver que realmente o que eu consegui absorver e o que eu ainda não consegui entender direito. Legal. Tá. Eu acho que eu te entendi aqui, porque às vezes o seu áudio ele corta um pouquinho, mas acho que você vai até as 17h30 aí, e você disse que consegue aí ler o material. Ainda hoje, para poder resolver as questões e E verificar realmente. Eu ainda não consegui entender, compreender do conteúdo. Aí eu já faço. Posso fazer num documento só, né? Pode fazer tudo num documento só, tá? Eu vou então, deixa eu enviar aqui o PDF e você me diz aí se você recebeu. Vou mandar pelo link de WhatsApp mesmo. Aí depois eu vou ver aqui no SIGA A. Vocês conseguem acessar também pelo SIGA A o conteúdo? Sim, aí já acessa. Nossa, só tem nome dele. Agora que tem poucas pessoas nessa disciplina. Tem, né? Deve ser eu e mais 4 pessoas. Deixa eu ver aqui quantos que estão. Deixa
eu ver se eu consigo até ver quais os nomes. Participantes, deixa eu ver aqui. Então tá a Karen, tá o Vinícius, tá o Wesley, Pedro Bento e Júlio César. Eu só conheço o Pedro e o Júlio. Aí eu vou tentar entrar com eles, porque eu mandei no grupo geral e mesmo assim ninguém viu, eu acho. Não sei. Tá. Mas aí os dois eu não conheço. O Vinícius e o Wesley. Tá, avisa eles aí, né, quem puder. Aqui no Cigar também tem uma forma aqui, deixa eu colocar aqui, aula 0, introdução. Vou inserir por aqui também, porque talvez eles consigam acessar o material por aqui. Deixa eu ver aqui se foi adicionar. Foi. O material também está lá no Cigar para consulta. As aulas você vai seguir agora também, né? Desculpa, não entendi? As aulas do senhor vai subir agora também. Subir agora o slide. E aí o vídeo, a videoaula, eu vou... Deixa eu até parar aqui.